Era uma noite chuvosa de 2015, em Ibitinga, interior de São Paulo. Meus pais tinham viajado de última hora e, pela primeira vez, eu fiquei sozinha em casa. Disse que estava tudo bem, que não tinha medo, mas eu estava errada. A casa era antiga, cheia daqueles estalos que parecem vir das paredes. Nada em comum, até que a luz caiu, por volta da meia-noite. A chuva se intensificou com muitos relâmpagos e trovoadas, e o vento era tão forte que fazia as janelas tremerem. Então saí tateando no escuro, procurando vela e fósforo. Quando achei, acendi a vela e subi para meu quarto, tentando ignorar aquele arrepio que subia pela minha nuca. Deitei na minha cama, e enquanto estava tentando me acalmar, ouvi passos pesados no andar de baixo, como se alguém caminhasse lentamente na sala. Tentei me convencer de que era minha imaginação, mas os passos começaram a subir a escada. Um degrau, depois outro, e outro. Tranquei a porta do quarto e peguei o celular, mas não tinha sinal. Os passos pararam bem na frente da porta do meu quarto. Então, veio o silêncio. Um silêncio que parecia gritar. De repente, 3 batidas. E em seguida, uma voz rouca sussurrou: "Eu sei que você está aí." Recuei até o canto do quarto, tremendo. Foi quando a maçaneta começou a se mexer. Alguém tentava entrar. Então, mais que depressa, escondi debaixo da minha cama. O som na maçaneta continuou. Então gritei tão alto que acho que todo o bairro deve ter ouvido. Aí só consegui falar: "Deus, me ajuda." Depois não vi mais nada e desmaiei de medo. Quando amanheceu, abri a porta devagar, ainda com medo. Olhei em volta e não havia ninguém. Mas no chão, bem em frente à porta, estavam marcas de lama e uma vela acesa. A mesma vela que eu tinha deixado no criado mudo. Depois disso, tive que fazer acompanhamento psicológico por muito tempo. E não sei se superei o que aconteceu. Até hoje. Também não faço a menor ideia do porquê isso aconteceu. Fico tentando encontrar respostas, mas não acho. Só sei que não desejo isso para meu pior inimigo, caso eu tivesse um. E também depois disso, nunca mais eu quis ficar sozinha em casa. E você? Já passou por alguma experiência parecida? Agradeço por ouvir minha história e espero que isso nunca aconteça com você. Nunca brinquem com o sobrenatural. O que parece diversão pode se tornar um pesadelo. Quando eu era criança, encontrei um tabuleiro estranho com meus amigos. No verso, havia instruções em latim e um professor traduziu para nós. Eram regras para jogar o jogo do copo. No sábado, fizemos o jogo na minha casa. No meio da brincadeira, o copo de vidro quebrou sozinho e cortou o dedo da minha amiga, Ellen. No dia seguinte, ela faltou à escola. Quando fomos visitá-la, descobrimos que ela estava no hospital, com uma hemorragia inexplicável. Pouco tempo depois, o médico deu a pior notícia. Ellen não resistiu, acreditando que o tabuleiro estava ligado a isso. Eu e meus amigos decidimos jogá-lo no lago, mas no dia seguinte, ele apareceu na escola, pendurado acima do quadro negro. Fiquei semanas sem sair de casa, aterrorizado. Os adultos não acreditavam. E até hoje não há explicação para a morte de Ellen. Esse evento mudou minha vida e me fez mergulhar no ocultismo. Ainda busco respostas, mas a verdade é que ninguém nunca conseguiu explicar o que realmente aconteceu. Gostaria de saber o que você achou da minha experiência? Deixe aqui nos comentários, curta e compartilhe. Era 21 de junho de 1999, exatamente às 21 horas. Eu, meu tio e meus 3 irmãos decidimos acampar e pescar em uma represa. A lua cheia iluminava tudo, mas a noite estava gelada. Apesar das condições aparentemente boas para a pesca, não tivemos sorte. No entanto, algo muito mais estranho aconteceu naquela noite. O lugar era isolado, sem barcos por perto. Meu tio lançou a primeira isca na água, seguido por nós. O estranho era que, toda vez que recolhíamos o anzol, ele voltava sujo de sangue. No início, pensamos que os peixes poderiam estar se ferindo nos anzóis, mas não fazia sentido. Independentemente de onde jogássemos a linha, o sangue aparecia. E o pior, as varas nem sequer se mexiam. Intrigado, meu tio decidiu mergulhar na represa para ver se encontrava alguma explicação. Ele mergulhou várias vezes e, quando emergiu, estava coberto de sangue. O choque foi imediato. Pegamos um balde e puxamos um pouco de água para verificar se a represa estava contaminada. Mas, ao iluminar o balde com a lanterna, vimos que a água era completamente limpa. Foi então que meu irmão notou algo estranho boiando ao longe. Parecia um saco de lixo, mas estava escuro demais para enxergarmos direito. Decidimos usar os faróis do carro para iluminar melhor. Porém, sempre que acendíamos os faróis, o objeto simplesmente desaparecia. O medo começou a tomar conta de nós. Sem conseguir pescar, resolvemos acender a churrasqueira para comer algo, mas o vento forte dificultava tudo. Meu tio decidiu tirar um pouco de combustível do carro para ajudar no fogo. Ele usou uma mangueira para sugar a gasolina e despejou o líquido em uma garrafa PET. Mas, quando olhou para dentro da garrafa, não era gasolina, era sangue. O pavor tomou conta de todos. Começamos a guardar nossas coisas rapidamente para ir embora. Mas, ao tentar ligar o carro, nada.
O motor não pegava. Imaginamos o pior. E se o tanque estivesse cheio de sangue? O desespero aumentou quando, sem motivo algum, os faróis se apagaram. Meu tio tentou novamente ligar o carro, mas, antes que pudesse tocar na porta, ele ligou sozinho. E naquele instante, uma criatura horrenda saltou sobre o capô. Não conseguimos identificar se era um bicho ou uma pessoa, mas não ficamos para descobrir. Saímos correndo, sem olhar para trás, até chegarmos a uma estradinha próxima. Por sorte, um carro da polícia passou naquele momento. Relatamos tudo ao policial, e ele apenas nos olhou sério e disse: "Essa região é mal assombrada. Poucas pessoas vêm aqui desde que um bicho atacou e matou uma família inteira que morava perto da represa. Até hoje, essa noite assombra minha memória." Meu nome é Roberto, sou de Anápolis, Goiás, e quero compartilhar com vocês uma experiência sobrenatural que vivi. Sempre fui cético em relação a esses assuntos. Fantasmas, vida após a morte, reencarnação. Nada disso fazia sentido para mim. Eu simplesmente não acreditava. Até que algo inexplicável aconteceu comigo. Há muitos anos atrás, eu morava em uma cidade próxima a Anápolis. Havia um cemitério na região onde eu costumava passar algum tempo. Pode parecer estranho para algumas pessoas, mas para mim, aquele era um lugar tranquilo, onde eu encontrava paz. Certa noite, convenci um amigo a ir até o cemitério comigo, apenas para matar o tempo. Depois de algumas cervejas, seguimos para lá. Durante o dia, o local já tinha uma atmosfera sombria, mas à noite era ainda mais assustador. Lápides antigas emergindo do solo, algumas cobras deslizando entre os túmulos, o cenário parecia saído de um filme de terror. Andávamos pelo cemitério, iluminando as lápides com nossas lanternas para ler os nomes e as datas nelas gravadas, quando de repente, meu amigo parou bruscamente. "O que foi? Algum problema?" perguntei. Ele levantou o braço e apontou para uma mulher que estava parada mais adiante. Ela vestia uma túnica com capuz que cobria sua cabeça. Pelo formato do corpo, dava para perceber que era uma mulher, mas algo nela parecia errado. Foi então que ela começou a se mover. Mas não caminhava. Deslizava pelo chão. Olhei para baixo e percebi, aterrorizado, que seus pés não tocavam o solo. Estava suspensa, flutuando a um palmo do chão. Antes que eu conseguisse dizer qualquer coisa, meu amigo saiu em disparada, tropeçando nas lápides. Corri atrás dele e o encontrei no portão do cemitério, tentando escalá-lo desesperadamente, mesmo estando aberto. Ele estava completamente desorientado. Quando finalmente consegui acalmá-lo, ele me olhou, ainda tremendo, e disse: "Eu vi o rosto dela. Ela não tinha olhos." Naquele instante, sem pensar duas vezes, corremos o mais rápido que podíamos para longe dali. Cheguei em casa em estado de choque. A imagem daquela aparição ficou gravada na minha mente por muito tempo. Depois daquela noite, nunca mais ousei pisar no cemitério à noite. Só ia lá durante o dia e sempre me certificava de sair antes do pôr do sol. Por mais que eu tentasse, jamais consegui encontrar novamente o lugar exato onde vimos aquela mulher. Mas uma coisa eu sei. Depois dessa experiência aterrorizante, deixei de ser cético. Hoje, acredito no sobrenatural e não duvido de mais nada neste mundo. Obrigado por ouvir minha história. Você já sentiu que algo estava errado com o lugar, mas ninguém acreditava em você? Maria sentiu isso assim que pisou na nova casa. Um arrepio percorreu sua espinha, mas tentou ignorar. Seu pai encontrou aquele lugar perfeito para abrir uma floricultura, e não adiantava reclamar. Só que com o tempo, algo estranho começou a acontecer. A casa era fria, úmida, mesmo nos dias mais quentes. Maria não conseguia dormir. No escuro, via rostos se formando nas paredes. Quando tentava dormir na sala, alguém puxava seu cobertor. E pior, sentia mãos geladas segurando seus calcanhares. Ela corria para o quarto dos pais, mas sempre ouvia: "Você está imaginando coisas." Mas ela sabia que não estava. Quando passou a ficar sozinha durante o dia, os fenômenos pioraram. Portas de armários se abriam, pratos quebravam, torneiras se abriam sozinhas. Mas ao checar, tudo estava no lugar. Maria começou a emagrecer, ficou pálida, cheia de hematomas pelo corpo. E seus pais? Achavam que era tudo coisa da cabeça dela. Desesperada, fugiu até a casa de uma vizinha, que ouviu sua história com um olhar sério. Então revelou: há muito tempo, uma família morou ali, mas um dos filhos enlouqueceu e convenceu os irmãos a matar a própria mãe. Dizem que a enterraram debaixo da cozinha. Maria gelou. Voltou correndo para casa. Tremendo, empurrou a mesa, tentou puxar o tapete. Mas nesse instante, os armários se abriram, pratos voaram contra ela. Um vento forte a jogou contra a parede. Sangrando, ela lembrou das palavras da mãe: contra o mal, só a oração pode ajudar. Maria começou a rezar. No início, nada mudou. Mas conforme insistia, os fenômenos cessaram. Criando coragem, arrancou o tapete e viu o piso irregular. Parecia ter sido remendado. Pegou um pé de cabra e quebrou o chão. Seu coração disparou ao ver o que estava enterrado ali. Uma ossada humana. Sem pensar, pegou os ossos e fez uma fogueira.
Quando seus pais chegaram, viram a filha ajoelhada, suja, com o olhar perdido. Ela contou tudo. Finalmente acreditaram. Na mesma noite, fugiram daquela casa e nunca mais voltaram. Agora me diz, você teria coragem de dormir lá? Comenta aqui. E não esquece de curtir, compartilhar e me seguir para mais histórias como essa. Tudo parecia normal naquela manhã na fazenda dos meus pais. Mas mal sabia eu que aquele dia mudaria tudo. Meu amigo Lucas e eu decidimos explorar a floresta de quadriciclo. O tempo estava estranho, um silêncio absoluto, como se a natureza estivesse segurando o fôlego. Quanto mais avançávamos, mais a luz sumia. Então, no meio do nada, surgiu uma cabana velha, abandonada há décadas. Lucas, sempre curioso, quis entrar. Eu hesitei, mas acabei concordando. O lugar era assustador, com paredes cobertas de jornais velhos e uma escada destruída. No andar de cima, havia um colchão imundo e um buraco escuro na parede. Foi então que ouvimos passos no andar de baixo. Congelamos. Não havia ninguém ali, ou pelo menos era o que pensávamos. Sem escolha, nos enfiamos no buraco da parede, tentando nos esconder. Foi quando os sussurros começaram. Primeiro baixos, depois altos, depois ensurdecedores. E então, a casa inteira tremeu. Desesperados, saímos do buraco. Mas antes que eu pudesse respirar aliviado, Lucas gritou: "Tem algo lá dentro!" Quando olhei, vi uma figura sombria no topo da escada, grotesca, deformada, e nos observando. Corremos para o quadriciclo e disparamos para fora dali. Quando olhei para trás, vi a criatura na janela. E, por um segundo, ela parecia triste. Até hoje, Lucas e eu nos perguntamos o que vimos naquela cabana. Mas de uma coisa eu tenho certeza: o paranormal existe. Se você também acredita, comenta aqui. Não esquece de curtir e compartilhar. Hoje vou contar uma história assustadora que aconteceu comigo, minha mãe e meu filho em 1998, no interior de Minas Gerais. Era um ano durante a quaresma e meu filho, de 5 anos, estava brincando com suas roupinhas no quintal, quando de repente apareceu uma figura estranha. Eu estava perto da cerca do fundo e vi um homem idoso que parecia estar tentando chamar atenção. Naquela sexta-feira, enquanto caminhava pelo bairro, perto do mato, ouvi meu filho chorando desesperado lá de casa. Minha mãe, sempre preocupada, sugeriu que eu fosse tomar banho e levasse ele junto. Não demore muito, é quaresma e o menino ainda não foi batizado, ela me avisou. Eu concordei e decidi passar na casa da minha tia. O tempo passou rápido e, ao olhar no relógio, percebi que já estava bem tarde. Quando estava perto de casa, vi um arbusto se mexendo, mesmo sem vento. Apertei meu filho nos braços e corri de volta para casa. Minha mãe já estava fechando a porta quando cheguei. Foi então que ouvimos um rosnado aterrorizante e barulhos de arranhões por toda a casa. Minha mãe, com um olhar firme, gritou: sai fora, e amanhã vamos te levar um pouco de sal." Tudo ficou em silêncio. Na manhã seguinte, o homem estranho, que tinha se comportado de forma tão esquisita, simplesmente desapareceu. Foi quando descobrimos a verdade. Ele e outro vizinho eram lobisomens. Imagine estar voltando para casa à noite e, de repente, ver uma criatura gigante, peluda e com olhos brilhantes te observando. Foi exatamente isso que aconteceu em Southen, na Inglaterra. E o pior, esse caso nunca foi explicado. Em 1954, um grupo de adolescentes estava passeando por uma área arborizada de Southen-on-Sea quando se deparou com algo assustador. Uma criatura humanoide, coberta de pelos, com braços longos e olhos vermelhos. Eles correram desesperados, mas quando voltaram com adultos, a criatura havia sumido, deixando apenas pegadas estranhas no chão. Nos dias seguintes, várias pessoas relataram ter visto a mesma figura sombria espreitando entre as árvores. Alguns diziam que era um lobisomem, outros acreditavam que poderia ser algo ainda mais sinistro. O mais bizarro, depois desse episódio, os relatos pararam de repente, como se a criatura tivesse desaparecido sem deixar rastros. Será que era um lobisomem real? Um experimento que fugiu de controle? Ou algo que a gente nem consegue imaginar? O que você acha? Deixa seu comentário e já me segue para mais histórias assustadoras. E cuidado ao andar sozinho à noite. Nunca se sabe o que pode estar te observando.
Dizem que o fato ocorreu no início do século XIX, na igreja de Nossa Senhora das Mercês, que fica ao lado de um cemitério. Em suma, o zelador e sacristão da paróquia, de nome João Leite, se preparava para dormir em sua casa, próxima à igreja, quando percebeu as luzes do templo acesas. Então, ele levantou e decidiu ver o que acontecia. Ao entrar na igreja, ele viu a capela repleta de fiéis com longas túnicas escuras e um estranho padre careca e pálido. Eis que o padre voltou-se para a assembleia e pronunciou Dominus vobiscum. Foi aí que o sacristão notou a face cadavérica e constatou que todos os presentes eram igualmente esqueletos. Completamente em pânico, ele correu rapidamente, mas ainda conseguiu observar que a porta de acesso ao cemitério estava aberta. Meu nome é Maria Augusta de Oliveira Borges, e minha história se tornou uma lenda que assombra escolas até hoje. Mas eu não sou apenas um conto assustador, eu existi. E o que aconteceu comigo foi real. Nasci no final do século XIX em Guaratinguetá, São Paulo, filha de uma família influente. Meu pai, o Visconde de Guaratinguetá, decidiu meu destino sem me perguntar. Aos 14 anos, fui obrigada a me casar com um homem muito mais velho, o conselheiro Dutra Rodrigues. Mas eu nunca aceitei essa vida. Aos 18 anos, vendi minhas joias e fugi para Paris em busca da liberdade. Por alguns anos, vivi como queria, mas em 1891, minha história teve um fim misterioso. Eu morri com apenas 26 anos e até hoje ninguém sabe ao certo o motivo. Meu atestado de óbito desapareceu e meu corpo foi trazido de volta ao Brasil. Minha mãe, Amélia Augusta Casal, recusava-se a me enterrar e manteve meu corpo numa urna de vidro para visitação pública, porque minha mãe não queria me enterrar, por ter se arrependido amargamente, por terem forçado um casamento que eu não queria. Mas eu não descansei. Minha mãe começou a me ver, em sonhos, em sombras pela casa, sempre pedindo a mesma coisa, que me deixasse partir. Depois de muito tempo, ela cedeu, e finalmente fui sepultada, mas não em paz. Poucos anos depois, nossa casa foi demolida para dar lugar a uma escola. E então, os rumores começaram. Portas batendo sozinhas, torneiras se abrindo sem explicação, alunos vendo minha silhueta no espelho. Em 1916, um incêndio misterioso destruiu parte do prédio, e muitos acreditam que fui eu, tentando dizer algo. Dizem que minha sede nunca foi saciada, que eu ainda ando pelos banheiros, abrindo torneiras, procurando a água que me faltou nos meus últimos momentos de vida. Alguns sentem um perfume doce no ar antes de me ver, outros apenas ouvem um sussurro. Agora me diga, o que você achou da minha história? Você já sentiu minha presença? Conta aqui nos comentários e se gostou, curta e compartilhe. Você sabe quem sou eu, sabe o que eu fiz quando era viva. Minha imagem na internet é tão aterrorizante que me colocaram para falar através desta imagem. Meu nome é Teresa Bicuda, me apelidaram assim porque tenho os lábios grossos. Minha história é real e até hoje assombra a cidade de Jaraguá, em Goiás. Eu era temida, espancava minha mãe idosa. A acorrentava e a obrigava a pedir esmolas. Um dia fiz o impensável. Coloquei um freio de cavalo em sua boca e montei nela pelas ruas. Ela morreu de tanto sofrimento. Mas antes disso, me excomungou. Depois disso, fiquei ainda pior. Bebia, gritava e nunca pisava numa igreja. Diziam que eu estava possuída por demônios. Até que um dia morri misteriosamente. Fui enterrada no cemitério, mas meu espírito não descansou. Todas as noites, meu fantasma vagava pela cidade. Tentaram me enterrar perto da igreja do Rosário, mas nada funcionou. No fim, me levaram para a Serra de Jaraguá e ali eu fiquei. Ou quase. No lugar onde me enterraram, nasceu um pé de caju amaldiçoado. Mas não tanto quanto eu. Quem ousa pegar um fruto é atacado por um enxame de abelhas. E nas noites de lua cheia, ainda apareço na serra. Muitos já ouviram meus gritos. E alguns até foram perseguidos por mim. Se eu te encontrar, vou te fazer o mesmo que fiz com minha mãe. Você será meu cavalo e me levará para onde eu quiser. Você acha que é só lenda? Vá a Jaraguá e veja com seus próprios olhos tudo que contei aqui. Olá, misteriosos! Hoje vamos contar a experiência do Romário, do bairro São Lourenço da Mata, em Recife, Pernambuco. Se você quiser sua experiência sobrenatural contada aqui também, basta nos enviar uma mensagem e nos enviar sua história. No final, não esqueça de deixar seu gostei, comente e compartilhe. Agora vamos ao relato do Romário. Eu trabalhava em uma usina de cana-de-açúcar e após alguns meses, comecei a sentir cheiro de enxofre no meio das plantações. Para onde quer que eu fosse, o cheiro ia atrás. Passei a senti-lo em qualquer lugar. Dias depois eu soube que o cheiro vinha da presença da comadre Fulozinha.
Muitas pessoas já ouviram falar dela, mas poucas a viram. Ela é um espírito de uma linda garota de branco, com cabelos negros que vão até ao chão. Eu a vi descalça, seus cabelos cobriam seu rosto, mas dava para ver um pouco de sua face e seus olhos. E realmente, ela é muito bonita. Quando a vi, me entristeci por causa de sua história dolorosa. Quando ela era viva, o pai dela sempre chegava bêbado em casa e pedia para ela servir o jantar para ele. Ele sempre batia nela por nada, simplesmente porque ela gostava de brincar durante o dia com suas bonecas de pano. Certa noite, ele chegou tão bêbado em casa e foi procurar comida, mas não tinha, pois ela havia esquecido de fazer o jantar. Então, seu pai bateu tanto nela com o cinto que ela ficou caída no chão, toda ensanguentada. Daí, ela correu para dentro da floresta e ninguém nunca mais a viu. Ela foi dada como morta, e desde então, ela surge como uma aparição. Cuidado! Se alguém for para alguma mata, lembre-se de não maltratar as plantas, nem os animais e não falar palavrões. Ela não gosta nem um pouco, mas se alguém quiser agradá-la, deixe em um canto da mata um pedaço de fumo de rolo e um prato de papa. Ela ama isso. Ela protege os animais e também evita que assoviemos à noite. Não é qualquer assovio, mas quem souber como ela assovia, deve evitar. Certa vez, ela apareceu na casa da minha mãe para levar minha sobrinha, pois ela gosta de crianças recém-nascidas. Ela tentou fazer isso, mas eu não deixei. E cuidado! Se ela aparecer quando alguém estiver colocando as roupas do bebê no varal, ela pode estar prestes a levá-lo. Às vezes, ela é astuta. Não sei por que ela faz isso, ainda não descobri. Acontecimentos incomuns presenciados na casa de uma família que mora na zona rural de um município do norte do estado têm impressionado as pessoas. Fechadas. A família pediu ajuda. Valdir, que é um dos vizinhos da casa, confirma. Viu coisas difíceis de explicar. Ficou assustador, né? Ninguém ainda chegou nesse ponto, mas todo mundo já está um pouco assim, com receio, né? Deu para ver vários fenômenos de natureza, pedra aparecendo sem ninguém jogar, objetos dentro de casa se movendo sem ninguém tocar, né? Como utensílios domésticos também saíram de um lugar para o outro, né? A gente acompanhou, a gente viu. O que o senhor fez no momento em que as pedras surgiram? A gente procurou socorrer a família, né? De várias maneiras, levando ela para outras propriedades, num colégio próximo aqui da capela. E o fenômeno acabou acontecendo lá também no colégio da capela. Sem saber a quem recorrer, a família chamou a polícia. O que o senhor viu? Bom, nós vimos pedras sendo jogadas ou caindo em cima do telhado da residência, nas paredes, porém, o detalhe é que não quebrava o brasilite, né? Vocês veem, o brasilite é daquele brasilite fino, e nas paredes não ficava sinal nenhum dessas pedras. Isso causou espanto porque a gente ia no local, mesmo com a presença da Brigada Militar, então, eu e os colegas, os componentes da Brigada, essas pedras continuavam caindo. O caso mobilizou a todos. Uma equipe de assistentes sociais do município foi até a propriedade para tentar ajudar no caso. Nós até teríamos uma explicação técnica e científica, né? Não vamos falar a respeito de fatos, né, de pedras voando e tal, mas o que pode estar acontecendo no âmbito psíquico, né, para que essas pessoas possam acreditar e estarem vendo isso, né? E a partir dessa teoria, dessa parte científica, que nós estamos voltando o tratamento para essa família. Por medo, a casa onde todos esses fenômenos aconteceram foi demolida pela família na última semana. Mas antes de ir embora, até um exorcismo foi feito. E o que você viu dele, assim, que você ficou impressionado? Eu vi coisas impressionantes, assim, a duplicação do alimento. Você viu isso? Menino de Deus. Foi a primeira vez que eu saí com ele, que aí eu passei a ser o quarto, que eram dois e ele. Eu passei a ser o terceiro cara que andava com ele. Entendi. Né? Viajei a Índia toda, pá. Um dia ele saía, né? Ia na casa das pessoas, assim. Chegou na casa de uma senhora que morava sozinha, vinha almoçar. Aí lá tinha, tudo deles lá é muito travessinha, né? Tudo pouquinho. Só para ela tinha feito o almoço dela.
pouquinho. Aí ela já conhecia ele, né? Trouxe os pratos, colocou pra gente 3 homens e mais falou, ele. 4 homens ali pra comer. Não dá pra nenhum comer direito. Eu conhecia os outros, eu tinha visto os outros comerem, como eles comiam. Tá, aí ele foi, se serviu. E eu olhando, falei... E foi sentar. Aí o outro veio, eu falei, mãe. Aí o outro veio, serviu, fez um prato. Foi sentar. Aí veio outro. Aí aquilo voltava. Quando eu cheguei, original. Era como ela botou. Hein? Cara, é assustador. A reação que você tem dentro de você é muito maluca, meu. Você fala assim, meu Deus do céu. Como assim? E você nunca perguntava pra ele essas coisas? Não, eu não perguntava nada. Não perguntava nada. Porque ele também não respondia nada. Tá. Aí eu fui me servir e estava lá. Ele ainda voltou, comeu, o outro voltou, comeu, o outro voltou, comeu, só eu que não voltei. Mas eu olhei e falei, e essa coitada? Estava tudo lá. E aí? E a explicação? Pois é. E aí? Nós saímos, fomos lá para Caatinga levantar o Francisco foi levantar um boi que estava caindo lá do João Pedro, na Caatinga. Quando foi 11h11 da noite que nós viemos embora. Porque lá estava pelejando com esse boi. Aí só foi quando nós vinhamos ali, bem ali, que hoje é a casa do povo do Evanjo. Eu vi, foi aquela coisa. Eu vinha já nessa armada e o Francisco atrás com a espingarda tiracó assim. Aí eu vi, foi aquela coisa, uma ligeira, parecia que vinha assim uma bicicleta nas pedras miúdas. Aí eu deixo um cachorro e é doido. Aí me carreguei para riba dele, me carreguei com ele assim de costa mesmo. Aí ele deu um soco, só foi, ele se ergueu da minha altura. Era assim uma coisa, assim, sistema cachorro preto, canindé, aqueles cachorros, tem uns cachorros pretos canindé que chamam. Aí foi, ele se ergueu da minha altura, era uma pessoa baixa. Era um lobisomem. A pessoa baixa se ergueu para me agarrar. Eu agarrada com ele, mas eu não me virei de costas não. Me agarrei com ele assim para trás. Aí ele deu um soco, eu saí assim por lá para poder tirar a espingarda que estava aqui nas costas dele. Aí foi, tirou a espingarda, o bicho arrodeou-se o pé do Pereira, ele deu um tiro. Passou, foi embora. Passou lá em casa, nós morávamos na casinha do Vavá. Aí passou lá em casa, o Raimundo era um menino pequeno. Esse menino era pequenininho, Vilmar, Evangelista, Sandra, tudo pequenininho. O bicho, aí tinha um cachorrinho pequeno no terreiro, o bicho, o Raimundo abriu a porta um pouquinho, olhou, viu a marmota no terreiro, fechando o cachorrinho. Quando viu fechando o cachorrinho, fechou a porta de novo. Ele ainda olhou para dentro de casa, o bicho ainda olhou para dentro de casa. 11h11 da noite, nós vinha perto assim. Aí quando ele passou por nós, ele passou lá em casa e passou por nós. Ele vindo da Bom do Iraponga e nós vindo lá da Caatinga, do final de João Pedro. Aí ia em busca de São João. Diz que ele virava lobisomem aí. Ele já morreu. Esse lobisomem já morreu. Você acredita em vida após a morte? O Documento Verdade encontrou uma mulher que disse ter recebido uma mensagem de voz no celular do ex-marido que morreu. Na caixa postal, a gravação de uma mensagem que pode ter sido enviada do além. Mensagem recebida 10 de setembro às 21h36. Ela foi deixada pelo ex-companheiro desta psicóloga 3 dias depois de sua morte, numa mesa de cirurgia. Você pensou na hora? Na hora que eu fiz um trote, assim, quase desgravei realmente. Aí, não sei, eu achei muito estranho e acabei guardando. E aí depois foi para uma análise que realmente comprovou que era a voz durante sua vida.
fiquei assim, impressionada, realmente. Porque eu tinha a amostra da voz dele vivo e fiquei confrontada. Né? A voz do seu marido. Sim, eles afirmam assim, 99,9% que é a voz dele. A análise foi feita por peritos do Unicamp. Aqui estão os relatórios, são várias páginas que demonstram, na verdade, a veracidade dos fatos. Conclusão final, este caso constitui algo de grande importância, pois foi a primeira vez na história da transcomunicação instrumental que se comprovou matematicamente que uma voz obtida em transcontato corresponde à voz de alguém vivo conhecido. Aqui a análise que foi feita, vale lembrar que esse é um laudo conclusivo feito por peritos em vozes que acabaram concluindo que esta voz que nós acabamos de escutar agora pertence ao ex-marido desta mulher. A gente sempre se interessou realmente por esse lado científico da espiritualidade, né? Da comprovação científica da existência do espírito. Ele tinha tido um infarto, ele ia fazer uma angioplastia. E aí eu pedi que ele me ligasse assim que terminasse o procedimento, que não era uma coisa assim tão longa, né? E aí ele me disse que se ele não ligasse daqui, que ele ligaria de lá. Essa foi uma promessa que ele tinha me feito, que eu achei que era brincadeira.